Uma breve informação acerca de um dos produtos que nós temos vendido muito e aqui também muito em Portugal, que são as chamadas buchas colapsíveis, são os nossos Z3600. Relativamente a este produto, nós naquela máquina de injeção da Harburg, nós temos lá um molde de 8 cavidades que está a utilizar este tipo de tecnologia. Ou seja, estas buchas têm a vantagem de permitir uma redução bastante elevada do ciclo de moldação. Porquê? Porque, neste caso, naquele molde que ali está, o estudo na altura feito, a redução andava na ordem dos 40%. Porquê? Porque nós, na utilização de buchas colapsíveis, nós podemos ter uma refrigeração do núcleo, logo podemos otimizar o tempo de arrefecimento digamos, da peça. Não existe movimento de desenroscamento, neste caso, se fosse um sistema para optar comparativamente ao sistema de desenroscamento automático, ou seja, não existe o tempo perdido com o sistema de desenroscamento ou elementos móveis, porque a peça que, se vocês estão aqui a ver, não sei se dá para perceber, isto é uma tampa que tem, digamos que, o chamado selo, que se até utiliza muito nas tampas das águas, e normalmente essas tampas têm aquele selo que fica na garrafa e normalmente é necessário utilizar elementos móveis para fazer, ao fim e ao cabo, o negativo do selo. Ao aumento da cadência, logo é sempre melhorado o ciclo de fecho, permite ter melhores fugas de gases, porque existem os segmentos e entre os segmentos nós podemos fazer escapar mais gases. E, ao fim e ao cabo, também existe a redução da dimensão do molde. O que é que isto permite? Por vezes, clientes que idealizaram, por exemplo, um molde de 12 cavidades, com sistema de desenroscamento automático, conseguem fazer moldes mais pequenos e com menos cavidades para conseguir ter o mesmo preço por peça. Ok? Ou seja, com estas vantagens, o preço de produção da peça de plástico é significativamente mais baixo. Aqui também tenho um pequeno vídeo, que também demora um bocadinho como o outro, mas dá para perceber o esquema de trabalho da bucha colapsível. Isto aqui também combinado com um sistema de dupla extração, neste caso o Z1691. E digamos que o esquema deste molde é em tudo idêntico ao molde que está ali naquela máquina, se bem que o exemplo que aqui aparece é para um molde de 2 cavidades e nós ali temos 8. Ou seja, temos aqui o H1, que é a pré-abertura, e na pré-abertura é feito o colapso dos segmentos e depois o ar extrator vai extrair a peça. Ok. Depois temos as unidades de elementos móveis. Aqui vocês conhecem a panóplia de soluções que há, que têm. Isto cada vez poderá ser uma solicitação viável por via da secundarização e para mais tarde os clientes poderem fazer a manutenção do molde. Aqui temos uma novidade, que é os chamados slide retainers, ou os retensores dos elementos móveis. Esta fisionomia é nova no nosso programa. Nós temos duas possibilidades: colocar este postiço, que é igual em ambas as situações, por trás, e onde vai passar aqui um elemento móvel a correr, e podemos apoiá-lo com uma chapa com 2 parafusos ou 4 parafusos aqui da parte de trás. Ou então temos este postiço em que nos permite mudá-lo a partir da linha de junta. Ok? Há clientes que não gostam deste tipo de slide retainer porque alegam que esta superfície, que é quase vincada, não é bem vincada, mas é quase vincada, com o tempo acaba por riscar a superfície dos elementos móveis. Nós aqui conseguimos evitar isso como? Com o DLC, lá está,
é que nós, como damos o tratamento térmico de DLC, as propriedades do deslize são optimizadas, logo não há o arranhar entre os dois corpos metálicos. Depois aqui na parte de controle de temperatura, eu vou-vos passar uma mangueira, que isto é o termo flex. O que é que isto é? Isto é uma mangueira flexível em aço inoxidável, que é moldável à mão, como vocês estão a ver, e é colocada no molde como uma alternativa a fazer, por exemplo, os furos de refrigeração. Imaginem, por exemplo, nós já vendemos aqui para Portugal, um cliente quis otimizar a refrigeração do jito. Pôde colocar este acessório à volta do jito e otimizar o ciclo, porque não conseguia lá chegar com águas. Ou seja, isto pode ser posto na linha de junta, como pode ser posto em chapas por trás. Como é que isto se faz? Faz-se um rasgo, isto, por exemplo, esta que eu tenho aqui, penso que é de 8 mm, faz-se um rasgo com 7,8 e coloca-se isto com um martelo de borracha, e isto acaba por ficar prensado. E lá está, é aço inoxidável, pode trabalhar até 250 graus, tanto podem pôr óleo aqui, como podem pôr água. Nós fornecemos em dimensões standard ou fazemos à medida da necessidade do cliente. Em termos de conexões, temos os chamados conexões ASCO e o sistema americano. Agora, relativamente às aplicações, eu sou muito honesto. Podemos pôr na linha de junta, como podemos pôr atrás de uma chapa do carburador à beira dos valve gates, mas eu acho que, acima de tudo, a imaginação da aplicação é que é o limite. Eu vou-vos passar, só para vocês terem uma percepção do material em si. Isto também é uma excelente opção para reparação de moldes, onde por vezes os canais das águas estão danificados e pode-se colocar esta mangueira para criar a refrigeração do molde que eventualmente poderia estar ausente. É o Z1976, que é o sistema métrico, que é o nosso sistema, e o Z1937, que é o sistema americano. Depois temos os acoplamentos para alta temperatura, que é a gama HT quer dizer High Temperature, que são em tudo idênticos também aos acoplamentos que a ASCO já vende, diferenciam-se fundamentalmente por esta banda laranja. Eles podem trabalhar com água a 250 graus, óleo a 200 e água, inicialmente é o ar a 250 graus, óleo a 200 e água a 160 graus. Aqui o caudal de passagem, ou seja, o débito do fluxo é 8 a 10% superior à outra gama que não é HT. Temos sistemas disponíveis com diantes de 9 e 13 litros. Aqui a principal diferença entre estes e os anteriores, e os mais antigos que nós temos, é fundamentalmente o vedante de vedação, que não é Viton. Enquanto os Z, por exemplo, 80 tem um vedante de Viton, os Z80 HT tem um vedante com material especial. Criamos novas dimensões de variantes já existentes no Z81, Z81/9, ou seja, a 90 graus, no Z810, no Z87, no Z900 e no Z941 em 2 pontos somente. Nos que têm um caudal de 9 litros, nós adicionamos neles todos a dimensão de M7 e M9 por 1. E nos 13 litros adicionamos a dimensão de M11 por 1. Ou seja, isto é uma extensão da gama já existente de alguns acessórios de refrigeração. Depois, temos as placas de isolamento, que aqui a novidade é que nós podemos fornecer as placas de isolamento, as Z121, com um revestimento especial que lhe confere uma rigidez superior, torna-as biocompatíveis para trabalhar em clean rooms, e a sua capacidade de resistência, digamos, à flexão por via do calor é muito superior.
antes de mais nada, todos os produtos que eu estou aqui a falar, ali ao fundo temos brochuras que vocês depois poderão também consultar. Para as placas de isolamento, criámos um novo tipo de parafuso, que é o Z330, ou criámos, ou seja, metemos no programa, que diferenciam-se para o encastramento da chave, em vez de ser em forma sextavada, é em estrela, o chamado torque. Porquê? Os moldes, por vezes, quando vão à máquina, ganham com a temperatura, acabam por os parafusos ficar agarrados e muitas das vezes vocês veem-se a destruir os parafusos que estavam com o encastramento com o sextavado, com o burqui, e desta forma consegue-se assegurar que estamos a utilizar este parafuso de fixação da chapa de isolamento mais vezes. Depois, vamos passar também outro acessório, que não é mais do que os micro-switches ou os sensores de posição, que é para monitorizar, por exemplo, a posição das chapas de extração à frente e atrás, para dar, por exemplo, sinal à máquina. Eu estou-vos a passar o acessório em si, porque aqui nesta fotografia dá a ideia que ele é muito grande, mas ele é pequenino e é mais um produto que adicionamos ao nosso programa. E vou terminar aqui a minha intervenção, que parece que já está a ser bastante longa, só com a apresentação de uma novidade que nós temos desde a última Facuma, que é um sistema que tem o nome de Clever Mold System, que é o CMS. O que é o Clever Mold System? É um sistema onde nós temos umas mesas de aperto na máquina de injeção que nos permite fabricar o molde somente em 3 conjuntos principais, ou seja, cavidade, bucha e chapas de extração. Sendo que existem muitas possibilidades de colocar canais quentes e elementos móveis, etc. Ora bem, este sistema, não há nada como vir aqui ao esquema para explicar. Do lado da extração, nós temos um género de umas garras que vão fazer a fixação da chapa da bucha. E depois temos um sistema de aperto que vai fazer a fixação da chapa das chapas de extração, do conjunto de extração. Do lado da cavidade, igualmente vamos ter um sistema de aperto que vai fazer o aperto da chapa da cavidade. Aqui a particularidade é que nós conseguimos fazer uma mudança do molde literalmente em 5 minutos. Ou seja, tirar o molde da máquina e colocar um novo e arrancar em 5 minutos, o processo é totalmente executado. Atualmente nós estamos a comercializar estruturas que começam de 156 por 156 até 296 por 396. Eu vou-vos mostrar e finalizar com este vídeo, onde eu penso que é mais perceptível esta aplicação. Estes vídeos são um bocado lentos, mas estão no YouTube. Ora bem, nós temos aqui a estrutura, como estão a ver. Aqui do lado da extração, vamos lá ver se isto se consegue ver bem. Nós temos aqui, digamos que este sem fim de aperto, é como aqueles sistemas de aperto dos tornos de bancada para apertar peças. E ele faz o aperto do lado da bucha, do lado da cavidade. O aperto é feito desta forma. Há muitos clientes que utilizam moldes destes em que fabricam os moldes sem refrigeração. Porquê? Porque tanto estas peças como esta chapa da cavidade podem ser refrigeradas. E por vezes há aplicações simples onde não há necessidade de